Thank you, sir. Well, thank you. Obrigado. I rarely get applause before a presentation, much less at the end of one. Eu quase nunca ganho aplauso no começo de uma apresentação, no final muito menos ainda. But let's greet each other. Mas vamos falar um oi uns para os outros. Good evening. Boa noite. No, that's not good enough. Não tá bom ainda o suficiente. Remember, this is the night the Lord has made. Essa é a noite que o Senhor fez. You shall rejoice in it. E você vai ficar contente. So let's try that again. Vamos tentar de novo. Boa noite. That's much better. Muito melhor. Well, tonight we're going to be talking about Noah's Ark. A gente vai falar sobre a Arca de Noé essa noite. But we should have told you more. Mas a gente vai falar mais para vocês do que vocês sabem. We're not just going to talk about the physical ark. A gente não vai falar só sobre a arca física, We're also going to talk about the biblical typology of the ark. mas também o tipo bíblico do que a Bíblia falava sobre a arca. The ark is a biblical typology of Christ and the church. A arca, ela é uma comparação também entre Cristo e a igreja. The apostle's quite right. O apóstolo está certo quando ele falou. Of course, you knew he was right. A gente sabia que ele ia estar certo aqui, né? Right? Certo? Right? Certo? Yeah. But people are going to criticize you. O apóstolo estava certo quando ele falou, e vocês sabem que ele estava certo, que as pessoas caçam de você quando você fala de Arca de Noé. They're going to say you can't believe the Bible. Você não pode acreditar em tudo que a Bíblia diz. You can't believe that a man built something big enough to carry all the animals. Como que um cara ia construir uma barca o grande o suficiente para carregar todos os animais? We will talk about that. A gente vai falar sobre isso. But of course, they don't understand the Bible. Mas eles não compreendem a Bíblia. They lack knowledge. Falta conhecimento. We need to learn about these things A gente precisa aprender sobre essas coisas. so that we can lovingly correct them, Para que a gente possa, com amor, corrigir e explicar para as pessoas. to lovingly educate them to know the truth. Educar as pessoas para conhecerem a verdade bíblica. Now, when you look at the description of the ark, Então, quando você olha a descrição da Bíblia, na Bíblia na Arca, remember that God is a perfect marine architect. então você sabe que Deus é um arquiteto marinho perfeito. Ele gosta de coisas navais. Okay, that was worth an amen. Vamos falar um amém? Então, Deus é o arquiteto perfeito de coisas navais, de marinhas. And God built a perfect floating vessel to preserve the humans and animals through the flood. E Deus, ele criou um barco perfeito que flutua para que pudesse preservar dentro daquele barco todos os animais e seres humanos que ele queria. Now, God gave Noah all of the blueprints. Deus falou para Noé exatamente o protótipo, todo o plano da arca, como que ele deveria construir. Lots of things he didn't tell us. Muitas coisas, But there are significant things that he tells us. muitas coisas significantes que você lê na Bíblia. He gives us the dimensions. As dimensões da arca, He tells us what it's supposed to look like. como que a arca deveria parecer, And it had 3 main decks. e tinha 3 pisos, 3 andares. Now, that doesn't mean it might not have also had subdecks. Talvez poderia ter alguns andares no meio, alguns mezaninos, né, entre aqueles andares. I'll explain that later. Eu vou explicar depois para vocês, eu vou mostrar. But it's reasonable to believe it had subdecks as well, Mas a gente acredita que além desses 3 pisos, provavelmente tem alguns mezaninos no meio ali, which would greatly increase the carrying capacity. que aumentaria a capacidade para carregar mais animais. Now, I'm going to show you the ark illustrated by different artists. Eu vou mostrar a arca ilustrada por artistas bem diferentes. You will notice that they are all similar, though different. Vocês vão perceber que eles são parecidos, mas diferentes, os desenhos. São desenhos de artistas. And I think one of the best illustrations that I have of the ark, and showing that it was built on 3 decks. A melhor ilustração que eu tenho para mostrar para você que tinham 3 pisos, né, 3 andares na arca, Is this illustration? é essa aqui, a descrição. The ark was not a ship. A arca não era um navio. It did not have a bow. It did not have a stern. Não tinha, como é que se fala, motor, não tinha nada disso. Had a flat bottom. Ela tinha um chão bem plano. It is really a big, big barge. É como se fosse uma caixa, uma caixona grande. But in spite of anything you have ever seen, Mas é alguma coisa que você nunca viu. the Bible is quite specific. A Bíblia ela é bem específica na descrição. It's a rectangular, solid object made for floating. É um objeto sólido, retangular, feito para flutuar. Só isso.
It is 6 times longer than it is wide, Ele tem no comprimento dele 6 vezes mais do que a largura dele. that's the perfect ratio for length to width. Então é exatamente o número certinho ali da caixa que deveria conter. It was built on 3 main decks, 3 pisos, 3 andares, but again could have had subdecks. mas provavelmente poderia ter alguns subdecks ali, uns mezaninos. And here is the roof, Ali você vê o teto, but it's more than that. mas é mais do que um teto. The Bible says the ark had a window. A Bíblia fala que a arca tinha uma janela. Now, when you think of a Quando window, você pensa numa janela, you think of a hole in the wall, você pensa sempre num buraco na parede, não é? Uma janela. but that's not what it means in Hebrew. Mas lá em hebraico não é o que significava. The Hebrew word is opening for daylight. A palavra em hebraico era uma abertura para a luz do sol. So the word means an opening for Então daylight, tinha uma abertura, né, no teto lá da arca para entrar a luz do sol. and it is this ridge vent that runs the length of the roof. E ali ela tinha essas janelas em toda a extensão do teto. Here we have openings on both sides, all the way front to back. Então, aberturas no teto todo o tempo, de trás para frente, frente para trás, na arca toda. This allows for light to come in, Então entrava a luz do sol and it allows for ventilation. e ventilação também. If you're going to be in there with all those animals, Bom, se você vai entrar numa arca com tanto de animais, you're going to want ventilation. você vai precisar de ventilação, Hello? né? So the window isn't an opening in the side, it's the ridge vent that runs the entire length of the vessel. Então a janela não era uma abertura do lado, era uma abertura no teto, lá em cima, tá? Por toda a extensão. And I think that this is a very good artist rendering of what the ark really did look like. Esse é um dos desenhos que eu mais gosto, de provavelmente como é que a arca se parecia. But we're going to talk about the details now. Mas a gente vai falar de detalhes. Now, first of all, in metrics, I have the minimum sizes on the right. Essas medidas que vocês estão vendo aí, pessoal, são as medidas mínimas, tá? Provavelmente eram maiores. E estão em metros. Again, a rectangular object made for floating. Ela era um objeto retangular, uma caixona grande para flutuar. Maybe here you can see the openings for light and air. Você vê o tipo das janelinhas lá em cima, né? Maybe that's a little more obvious to you. É mais óbvio agora nesse desenho. And I want to stress, these are the minimum size for the ark. E de novo, esses são os tamanhos mínimos. Provavelmente a arca era maior. God sets the dimensions in cubits. Ele manda as dimensões, as medidas em côvados. Cubits are from the elbow to the O forefinger. côvado era a medida de uma pessoa desde o cotovelo até a ponta do dedo. And the size I'm showing you is the minimum size. It could have been significantly larger. Provavelmente o tamanho da arca era maior do que o que eu estou mostrando. First, we know that people before the flood were bigger. Vocês sabiam que as pessoas antes do dilúvio elas eram maiores? So this length would be longer. Provavelmente o côvado então era maior. Secondly, in the ancient times, people in many nations had 2 lengths of cubit. Às vezes, em muitas nações, nos tempos antigos, as pessoas tinham 2 vezes um côvado. They had the standard cubit Eles tinham o côvado padrão que eles usavam como medida and the royal cubit. e um côvado real, da realeza, dos reis. And the royal cubit was even longer. Então, o côvado da realeza, a medida da realeza era maior ainda. So I stress this is the minimum Então, de size. novo, é o tamanho mínimo da arca, esse daqui. We're talking about a vessel that is at least 133 meters long or more. Então, comprimento total, provavelmente 133 metros maior, né? Provavelmente era maior que isso. 22 or more meters wide, 22 metros de largura, 13 or more meters tall. 13 metros de altura. Interior space is 40,000 cubic meters or more. 40 mil metros cúbicos ou mais. Então, era só para a gente ter uma ideia do tamanho. This is a big barge. É um barcão grande. A ship this size was not made again by man Olha, nenhum homem construiu um navio desse tamanho igual a Arca de Noé until the 1850s. até 1850. A primeira vez que construíram foi em 1850. In the 1850s, they built a ship called the Great Eastern. O The Great Eastern, né, o Grande Leste, foi um navio que eles construíram em 1850.
It laid the first transatlantic cable. E ele levava cabos entre no Oceano Atlântico, né? Então, de um lado da Europa até a América. Ele levava cabos. I think you'll agree, it takes a big ship to lay a transatlantic cable. Então, ele levava cabos, né? Fiações, passando pelo Oceano Atlântico. Então, era um navio muito grande. And it would weigh at least 13,000 tons or more. 13.000 toneladas ou mais é o que pesava a arca. In addition, the minimum size inside would be equal to 522 railroad boxcars. Dentro da arca, você poderia colocar 522 vagões. Aqui daquela rumo, né? É rumo que chama, né? That's a lot of É space. muito espaço lá dentro. And if you were to take sheep-sized animals, Se você pegasse ovelhinhas, carneiros, sheep are slightly larger than average-sized animals. os carneiros são um pouquinho maiores do que os animais medianos, né? Do que um cachorro mediano, por exemplo. And if you were to put them shoulder to shoulder Se você colocar lado a lado os carneiros, on 3 decks, nos três pisos, né? Que a arca tinha, nos 3 andares, you could put 125,000 or more. você podia pôr 125.000 carneiros dentro da arca. And the ark did not have anything close to that number of animals. E a arca não tinha 125.000 animais. Claro que não, era bem menos. Now, I know you don't have a lot of railroads in Brazil. A lot of? You do not have a lot of railroads in Brazil. Eu sei que vocês não têm muitas ferrovias aqui no Brasil, But I'm sure you've seen some. mas eu sei que vocês conhecem trens, já andaram de trem. So we're talking about more than 522 railroad boxcars in Você já pensou mais de capacity. 522 vagões dentro de uma arca caberiam? And what are its capacities? E a capacidade? O que ela segurava? Well, on 3 decks, it has more than 9,300 square meters. Olha, 9.300 metros quadrados, somando os 3 andares. But we may have to add subdecks. Mas a gente pode adicionar os mezaninos, né, que provavelmente tinham, subdecks. Now, that is equal to 20 basketball courts or Caberia more in floor 20, space. 20 quadras de basquete. I think, Apostle, you'll agree that's a big apartment, É um apartamento bem grande, hein? 20 quadras de basquete. right? É. Well, think about this for a moment. Does anybody here enjoy sports? Vocês gostam de esporte? See? Sim? Anybody here like basketball? Gostam de basquete? Alguém joga basquete? Less, okay. Menos. Well, I brought something for you. Those of you that like basketball, Aqueles que gostam de basquete, you have to watch the screen, você tem que ficar de olho lá aqui na tela. Todo mundo de olho na tela. but I brought something for you. E eu tenho uma coisa para vocês. Are you ready? Prontos? That's Olho na tela? They didn't sound Não? ready. Yeah, they said sim. They're ready, huh? Estão prontos? Yeah, they're ready. Okay. Ok, olha na tela. Think about 20 basketball courts in Então, size, 20 quadras de basquete. and Ah, you miss it? deu para ver? Oh, I'll show it to you Jogador again. americano, né, de basquete. Are you ready? Prontos? Ah. Well, again, let's take a look at its capabilities. Então vamos olhar aqui o que cabia dentro da arca. First of all, it's just a big barge. Então é uma caixa grande, né? Uma caixona de madeira grande. The Hebrew word ark in Ark of Noah Na arca de Noé, a palavra arca em hebraico para arca de Noé has 3 main meanings. tem 3 significados principais. It means an object made for floating. Um objeto que flutua, It means a rectangular, solid shaped object. um objeto retangular sólido And it is the word for coffin. e também é a palavra para caixão, caixão de defunto, Coffin. caixão de defunto. And so the word coffin in Hebrew means 6 straight boards. A palavra caixão de defunto em hebraico significa 6 tábuas planas. The ark had square corners, Então, a arca tinha os seus cantos, or at least nearly square. e os seus cantos eram provavelmente quadrados, It's a big box. uma grande caixa, It's the shape of a coffin. e no formato de um caixão. In Judaism, Lá no judaísmo, it doesn't matter how much money you have. não importa quanto rico você é,
You could have $1 billion $1 bilhão você pode ter, or 5 centavos. ou 5 centavos. Everybody, Todas as pessoas. when you die, is buried in a wooden box with Você 6 quando- straight boards. Você, quando morre no judaísmo, você é enterrado num caixão de 6 tábuas. Because in death, Porque na morte, we are all equal. nós somos todos iguais. And so there's no bow, no stern, no rudder. Então não tem direção, não tem aquelas direções do barco, né? Tem um nome aquilo lá, né? Como é que chama aquele? Leme, não tem leme, exatamente. Não tem nada disso, é só uma caixa. It is built for floating and cargo capacity. Então ela foi feita para flutuar e para carregar carga pesada. It is not built for sailing or speed. Não é para correr, It has nowhere to não go. tem para onde ir, né? É verdade, vai correr para onde? It just has to float, Ela só tem que flutuar, right? certo? And, well, it's made out of gopher wood, according to the English translation. E ela foi feita de madeira. To the best of our knowledge, it's a species of white oak. É um tipo de carvalho branco. White oak is the perfect wood to build an ocean-going vessel. Carvalho branco é uma madeira muito boa para você construir um barco que fica na água. For more than 1,000 years, Mais de 1000 anos. ships that go to sea were made out of white oak Os navios, os barcos sempre eram feitos de carvalho branco. because a liquid will not go through white oak. Porque o carvalho branco ele é bem impermeável, o líquido não passa. Also, it says it's pitched on the inside and the outside. Também fala que ele foi impermeabilizado dentro e fora. Now, what is pitch? O que quer dizer piche, né? Que é aquela massa asfáltica. Era uma espécie de piche. It's also called bitumen. É um betumen, que eles também chamam. It's a black tar-like material. É um material preto pegajoso. And of course, why would you put this pitch on the outside? Lógico que você vai colocar esse material lá fora, certo? Da arca, porque ela tem que ficar impermeável. Well, of course, it makes the ark waterproof on the Então, outside. totalmente à prova d'água. But if you read your Bible carefully, Mas se você lê a Bíblia, a descrição da arca, it says it was pitched on the outside and on the inside. fala que foi colocado esse piche fora da arca, mas também dentro da arca. I want to share something new with you. Eu vou falar uma coisa nova para vocês, provavelmente vocês não sabem. Now, we have lots of new things in this presentation, Essa apresentação, eu espero que vocês vão aprender muitas coisas novas. but we wondered why the pitch on the inside. Mas por que você colocaria esse betume dentro da arca? And recently, with naval wave tank testing, Recentemente, né, a Marinha, as forças navais fazem testes. we found out, of course, if you put the pitch on the outside, it makes it waterproof. Eles sabem que se você coloca essa massa asfáltica, esse betume fora, ele fica impermeável à prova da água. But if you put the pitch on the inside, Mas se você coloca esse betume dentro do barco, it makes the hull 60% more impact resistant. o dentro, o que o barco fica 60% mais forte contra impacto. Então, se alguma coisa bate no barco, ele fica mais forte. Think about the flood of Noah. Vamos pensar na arca de Noé e no dilúvio. Last night we talked about A gente falou a noite passada the waters rose 1.6 kilometers. que as águas subiram, as águas vieram de baixo no dilúvio e subiram 1,6 quilômetros. It literally eroded everything off the face of the earth. Destruiu literalmente tudo que tinha na face da terra. Every tree. Toda árvore. And there are billions of trees floating on the water. Imagina bilhões de árvores flutuando na água. And some of those are going to hit the ark. E provavelmente algumas daquelas árvores bateriam na arca. Eram muitas árvores, imagina, terra toda. And so 60% more impact resistance is a really good idea. Então 60% de mais força contra o impacto, né? Ficou mais resistente, é muito boa ideia a arca. And God is a perfect marine architect. E Deus é um arquiteto naval perfeito. That was good. Foi bom agora. There is more to that. There is a second purpose, E tem um segundo objetivo. but I'm going to keep you waiting. Mas eu vou esperar, vocês vão esperar um pouquinho. I'll share it with you later. Eu vou falar para vocês depois esse objetivo. In theater, this is called a teaser. É para provocar vocês. You're not smiling. Vocês não estão dando risada, é para provocar vocês. Não vou falar agora.
I'll show you later. I'll Vou show you mostrar, later. mas eu vou mostrar para vocês depois, pode deixar. But it is the single most stable floating object ever built by man. Mas é o melhor objeto flutuante construído pelos homens que já teve. Testing has proven, Testes já provaram. number one, Primeiro, a vessel that is 6 times longer than it is wide um barco, uma caixa que é 6 vezes maior no comprimento do que na largura, is the perfect ratio for a ship going to sea. é exatamente o que um navio precisa para ficar bem dentro de um mar. Why? Por quê? I don't know how many of you are familiar with boating, Eu não sei se vocês conhecem engenharia naval, but the easiest ride is to turn into the wave. mas o melhor jeito para você dirigir um barco é você ir em direção à onda. Now, the Ark had no propulsion, Ela não tinha propulsão, a arca não tinha, né, como girar, no rudder, não tinha os lemes, but a 6-to-1 ratio mas então ela era 6 por 1, né? Então era 6 vezes maior esse comprimento 6 e 1 de largura só. as the waves go down the side, Então, à medida que as ondas batiam nos lados, it will automatically turn into a wave. ela ia e virava para uma onda, na direção da onda. You tell me the length of a ship, I will tell you how wide it is. Se você chegar para mim hoje e falar de um navio e falar o comprimento do navio, eu vou te falar o número da largura do navio. Então, é tudo calculado para que isso vá em encontro às ondas. You tell me how wide it is, Me fala, então, o comprimento I'll tell you how long it e is. eu te falo a largura. Because all ships, except for special purposes, Porque todos os navios, are built on a 6-to-1 ratio. todos os navios, a não ser que ele tenha um outro propósito, mas a maioria dos navios, eles são construídos sempre nessa dimensão, de 6 por 1. In addition, Além disso, it would sink halfway into the water. a arca, ela podia afundar metade dela dentro da água, The center of gravity is so low, porque o centro da gravidade dela é tão baixo the Ark could tilt 89 degrees sideways que a arca, ela virava 89 graus para um lado and still turn upright. e aí ela voltava para cima de novo e ficava certinha. Anybody here familiar with sailing ships? Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui? O pessoal que fala sobre navios? Anybody? Alguém sabe navios e barcos navegantes? Well, if you find somebody that does, Se você encontrar alguém, you ask them, pergunta para a pessoa: is it possible to turn 89 degrees and not capsize? como que faz para um barco virar 89 graus e não afundar? And they will tell you, no. Eles vão falar que não. God designed it perfectly for survivability. Deus fez aquela específica arca só para sobrevivência. Here we see the Ark superimposed on a neighborhood. Ó, você vê uma vizinhança ali nos Estados Unidos, né? Como é que funciona ali? Aí eles botaram a arca em cima para você ter uma ideia de um quarteirão e o tamanho dela. Just trying to give you some idea of the size. Uma ideia ali do tamanho. And it was built on 3 decks. E ela tinha 3 andares. Now, here's a large rectangle. Olha lá, dá para você ver. If this rectangle represents the amount of floor space in the Ark, Esse retângulo que ele está pondo ali do lado é o tanto que você tem de espaço no chão, na arca. Nos Acho- 3 decks, nos 3 pisos. I'll show you how many animals there E eu vou were. te falar sobre os animais aqui. But if you were to pack them tightly, Se você tivesse que empacotar todos os animais que entraram na arca bem apertadinhos um do lado do outro, hello. There you go. eles ficariam só assim. O resto seria tudo It would take less than 20% of the Ark to do the menos de job. 20% da arca, do espaço, os animais todos apertadinhos. But you wouldn't do that. Mas a gente não quer eles apertados, né? So if you pack them loosely, Então, se você deixar eles soltinhos, os animais, it will still take less than half. ia ser menos da metade do espaço da arca. Plenty of space for wood, Então- water. Então, teria muito Food. lugar para comida, para você estocar água, estocar comida. I like to put it this way. Eu quero te mostrar uma coisa. The family could have played soccer on the top deck inside. A família podia ter, os 8 pessoas, podia ir lá no topo, né, no piso superior e jogar futebol. This is a big vessel. É uma caixona grande. And this, I think, is a
very good cross-section of what the ark might have looked like. Eu gostei desse desenho, da pessoa que fez esse desenho, porque provavelmente é o que eu mais encontrei parecido com a descrição do que a arca deve ser. Now, again, we don't have any photographs, Claro que a gente não tem fotos, né? Infelizmente. right? Certo? But I think this is a very good artistic rendering of what the ark would have looked É like um desenho inside. artístico bem bacana, representa bem legal. Again, 3 main decks, Os 3 pisos que você está vendo, principais. 1, 2, 3. And these are the subdecks. Esses são os prováveis mezaninos que tinha, provavelmente. This would have greatly increased the storage E capacity. aí ia ter maior capacidade para colocar animais. Also, water storage E tanks. também para colocar tanques de água, para guardar água. And here is the window. Ali está a janela que eu falei para vocês. This ridge vent runs the length of the vessel, E ela pegava por toda, ela ia por toda o comprimento da arca, né? Várias janelas. and it would have doors that would come down and close in bad weather, but open in good weather. Então você tinha as portas, essas portas elas podiam abrir para a luz do sol entrar, e se tinha mau tempo, podia fechar as portas. Now, let's talk about the animals. Vamos falar um pouquinho sobre que animais entraram. Noah built the ark to God's pattern. Então, Deus deu um padrão para Noé construir a arca. He did not have time to collect animals, Ele não tinha, o Noé não ia ter tempo de ir lá pegar animais. and he would not have known which ones to take. E também o Noé, se ele visse os animais, ele não ia saber qual animal pegar. God sent the animals he was to take. Você sabia que foi Deus que enviou cada animal para a arca? And why would God select them? Por que Deus selecionaria esses animais de forma especial? 6,000 years ago, 6.000 anos atrás, God made everything perfect. Deus fez tudo perfeito. Perfect people, perfect animals as whatever kind they are, Ser humano perfeito, os animais perfeitos, tudo perfeito. and all their genetic information was E perfect. toda a informação genética de cada ser vivo, ela era perfeita. But because of human sin in the garden, Mas por causa do pecado do homem, lá no Jardim do Éden, Paul talks about this in Romans 5:12. Paulo fala disso em Romanos 5,12. Because of one sin, Por causa de um pecado na Terra, the entire universe becomes imperfect. todo o universo se torna imperfeito. Not just here, Não- everywhere. Não só aqui na Terra, em todos os lugares. And that includes the decay that begins with the first sin, Então, a partir do primeiro pecado do homem, começa um estado de decadência nas coisas. and the decay continues to increase like a snowball rolling downhill. E você tem que entender que essa decadência que começou lá no pecado, ela continua acontecendo como se fosse uma bola de neve que vai ficando maior. I have a collection of scientific reasons why we can know the Lord Jesus is coming back soon. Eu tenho uma coleção de razões científicas que prova para você por que o Senhor Jesus está voltando logo. And if you want to defeat any E evolutionist, se você quiser combater qualquer cientista evolucionista, we could say you only need one word. a gente pode falar que só uma tese vale. The word is entropy. A palavra significa dessa tese entropia. It measures the increasing decay in the universe. Entropia é a medida que os cientistas usam para ver que a decadência no universo está aumentando. But today we want to add a second word. Mas hoje a gente vai colocar outra palavra, It's called genetic entropy. entropia genética. You want to defeat any evolutionist, Você pode falar com qualquer evolucionista prove that the earth is only 6,000 years e old, você pode provar para ele que a Terra só tem 6.000 anos. the whole universe is only 6,000 years O old. universo todo só tem 6.000 anos. You simply talk about genetic entropy. Fala entropia genética. Everything is in a state of decay. Você sabia que tudo está em estado de decadência? Even the speed of light is slowing down. Até a velocidade da luz está diminuindo. But everything is in a state of decay. Tudo está em decadência. God knows that. E Deus sabe disso. And God is going to send one pair of the unclean kind Então, lá na arca, Deus vai mandar um par de cada animal impuro, ou seja, impuro que não serve para sacrifício.
3.5 pairs of the clean kind. E três pares e meio de animais puros. 3.5 pairs of the clean. 3 pares e meio de animais puros. 4 males, 4 machos 3 females. e 3 fêmeas. The 4th male is sacrificed in the burnt offering after the flood. Então, por que 4? Por que tem um machinho a mais dos animais puros? Porque esse machinho a mais, quando eles saírem da arca, esse animalzinho vai ser sacrificado como uma oferenda para Deus de gratidão. This is in thanksgiving for surviving of the flood. Então, é uma ação de graças por eles terem sobrevivido o dilúvio. This leaves 3 pairs of the clean kind. Então, na verdade, os animais que vão ser soltos na terra vão ser 3 pares de animais puros. I have said in the congregation before, Eu já falei isso antes, in science e na ciência and in Bible study, e no estudo bíblico, you have the 2 most important questions. você tem as 2 principais perguntas que pode fazer. The 2 most important questions in science As 2 principais perguntas na ciência are the same as the 2 most important questions in Bible são study. também as 2 principais perguntas no estudo bíblico. The questions are, what's there? A pergunta é, o que está lá? When I make a scientific observation, Quando eu observo cientificamente alguma coisa, I must adequately and accurately describe what is present, what is there. eu preciso descrever adequadamente o que está presente naquilo que eu estou observando. O que está ali? But the more important question in science, Mas ainda mais importante a pergunta na ciência, and the more important question in Bible e study, também no estudo bíblico, what is not there? o que não está lá? Did you hear that? Ok? Você ouviu? And we learn more by asking the second question than the first. A gente aprende em ciência, os cientistas aprendem mais perguntando a segunda pergunta, o que não está lá? And people will say, oh, you can't believe that Noah had all those animals. Os teus amigos vão falar para você, mas como é que você pode acreditar que Noé botou aquele monte de animais dentro da arca? And they'll say, oh, you can't believe he had a pair of German shepherds, Ah, eles tinham um par de pastor alemão. Você pode acreditar nesse monte de cachorro? pair of dachshunds, Né? Aí tinha lá pair of English sheepdogs, os sheepdogs lá, né? pair of poodles. Os poodles. I agree with that one. Eu concordo, não dava para pôr um poodle lá. Nature would never produce a poodle. A natureza nunca produziria um poodle. But that's not what God says. Não é isso que Deus fala na Bíblia. He says one pair of each kind. Ele diz um par de cada tipo em biologia. Cada tipo. So first of all, Primeiro, we have an excellent scientific method of categorizing creatures. a gente pode categorizar as criaturas por método científico bem bacana em biologia. Invented by a Christian creation-believing scientist 250 years ago. 250 anos atrás, um criacionista cristão inventou essa maneira de você catalogar os animais. And when God says kind, Quando Deus fala tipo, we think he means the family level. a gente está pensando que ele está falando no nível de família. In taxonomy, the science of how to categorize creatures, Taxonômia, não sei o que é isso, mas é uma ciência que você categoriza os bichos na biologia. O pessoal da biologia me ajuda, que tem a mesma palavra. we start with Como kingdoms, chama? Taxonomia. Obrigado, irmão. and we start with kingdoms. A gente começa com os reinos. Animal kingdom, plant kingdom. Animal, reino animal. And then we start going down through phylums and orders and classes. Aí depois vai filos, ordens, classes, é isso? Aí vai me ajudando aí na biologia, pessoal. Me ajuda esses nomes aí. And then we get to family, A gente vai chegar nas famílias, isso tudo para categorizar os animais. then genus, Aí os gêneros, and then species. espécie. Eu tinha que ter prestado atenção na professora de biologia, mas olha só. Now, the people who criticize the Bible and the story of the ark As pessoas que criticam a história da Bíblia e falam, isso não você precisa acreditar num negócio desse. they're thinking at the species level. Eles estão pensando nas espécies. But we really believe God's word kind means at the family level. Mas quando Deus fala na Bíblia a palavra tipo, provavelmente era família. And I repeat, what was not on the ark is very important. De novo, o que não estava na arca é uma coisa muito importante. First of all, what was not on the ark? O que não estava na arca? Would you agree there were no aquariums, Não tinha aquário, right? certo?
Anything aquatic stays in the water. Fica tudo aquático, fica na água. But what else was not in O the que ark? mais não estava na água? Well, according to the Bible, there were two criteria to be on the ark. Tinha dois critérios para o animal entrar na arca, de acordo com a Bíblia. Number one, Primeiro, you had to live on dry land. você tinha que ser terrestre, viver em terra seca. Number two, Dois, you had to breathe air through você nostrils. tinha que respirar pelas narinas. That was God's requirement. É isso que Deus quis os animais para poder entrar na arca. Must live on dry land, Terrestre, must breathe air through respirar pelas nostrils. narinas. So what else was not Então, on o the que mais ark? não estava na arca? Now, I will admit, there are some we're not quite sure about. Ó, tem alguns animais que a gente não sabe, não tem certeza, tá? For example, Por exemplo, penguins, pinguins, seals, focas, maybe albatross. albatrozes, These are creatures that like to be in the water. criaturas que gostam de ficar na água. And how would they survive the flood without being in the ark? E será que eles poderiam viver fora da arca durante o dilúvio? They would rest on the floating logs, Você sabe que as árvores, elas foram destruídas e as madeiras ficaram flutuando. Eles, provavelmente esses animais poderiam ficar sobre as madeiras and hunt e in the water. poderiam caçar na água. So there are some animals we're not positive, Mas a gente não tem essa certeza, né? Se esses animais aconteceu isso. but in general, Mas no geral é isso que a gente tem essa ideia. no insects. Ah, não tinha insetos. Insects don't breathe through nostrils. Porque os insetos não respiram pelas narinas. They breathe through little holes in the side of their body. Eles têm buracos ao lado dos seus corpos. Eles respiram por esses buraquinhos. Now, I'm not saying there were no insects on the ark. Eu não estou falando que não tinha inseto. The door was open for 100 years. A porta ficou aberta por 100 anos enquanto ela estava sendo construída. So there's going to be some in there by accident. A gente acho que alguns entraram ali por acidente, mas acabaram entrando, né? But God didn't send them. Mas Deus não os enviou. And aren't you glad He didn't send termites? Ainda bem que ele não enviou cupim. Hello? Now, I do admit, Eu admito, I find it almost impossible eu acho que é quase impossível. to think that there were a pair of camels in the ark without at least a pair of fleas. Como que eu tenho um par de camelos dentro da arca, que eles estavam lá sem pulgas? You don't realize camels are a flea hotel, Ah, porque camelos são hotel de pulga. Caramba. but there were no insects intentionally sent. Intencionalmente Deus não enviou insetos. And well, there's no amphibians. Também não tem anfíbios. They like to be wet, Os sapos gostam de ficar molhados. and how would they survive? Como que eles iam sobreviver? The same way as the insects. É igual aos insetos. They're going to survive on the floating Ali, trees. naquelas árvores que estariam flutuando, né? You don't have to have a lot survive to repopulate the earth. Não são muitos animais que precisam sobreviver para repopular a terra. So what was in the ark? O que estava na arca? Well, there's the mammals who live on dry land, Mamíferos terrestres, the birds, pássaros, aves, at least most of them, maioria deles provavelmente, and the reptiles that live on dry land. e os répteis que vivem na terra seca. So first of all, that's going to reduce the number of animals significantly. Então vai reduzir bastante o número de animais, né, do que a gente pensa hoje. Você vai ver. And again, would you agree with me? If you're God, you're kind of like smart. Você concorda comigo se Deus ele é inteligente, né? Ele é esperto. You got to do it right. Would you agree with me? Você concorda comigo If you're God, que se você é Deus, you're kind of like você é tipo smart. espertalhão, Agreed? certo? Well, remember that reptiles never stop growing. Você sabe que os répteis, eles nunca param de crescer, né? As long as they're alive, they get bigger. Eles estão vivos, estão crescendo. And so let's think. Vamos pensar bem. If you're God Se você é Deus and you're really smart, e você é muito inteligente, are you going to send the oldest, biggest, most mature animals? você vai enviar os animais mais maduros, maiores e mais velhos? Or are you going to send the juveniles? Ou você vai os mais jovens?
ready to live for as long as possible Né? and reproduce for as long Eles as vão se possible. reproduzir mais e viver um maior número de tempo. Well, that's going to reduce the size too. Isso também vai reduzir o tamanho dos animais. And again, God would know which animals had the least loss of genetic information. E Deus sabe, porque foi Ele quem enviou os animais para a arca, quais eram os animais que teriam a menor perda de informação genética. And so Os que God estavam melhorzinhos. is going to send the males and females with the most perfect genetic information remaining Então Deus enviou os machos e fêmeas que tinham uma informação genética melhor, os melhores, in order to get the greatest diversity of creatures after the flood. para que ele tivesse uma grande diversidade de criaturas depois do dilúvio. And again, we believe that God's kind is at the family level. E a gente, de novo, acredita que foi a parte, quando Deus fala o tipo de animal, ele está falando da família. So you're not going to send a pair of German shepherds and a Então, pair of dachshunds. Você não vai mandar ali o pastor alemão, não vai ser pastor alemão. You're Aí gonna- depois um pastor poodle, não. You're going to send one pair of canine-like creatures. Você vai enviar um par de caninos. So at the canine level, Então, no nível dos caninos, and probably canine and lobo are actually together, então o canino, o lobo, eles estão juntos. but you're going to have one pair, dogs being unclean, Você vai ter um par de caninos impuros, and you're going to get all the different kinds of dogs we have today. e esse par, um par só de caninos, você vai ter todos os tipos de cachorros e caninos que a gente tem hoje. This includes foxes. Isso inclui também as raposas. Foxes are dogs. Raposas são cachorros. I made 59 mission trips to Russia Eu fui para a Rússia 59 vezes. in 2012. Em Right. 2012, Russian scientists proved that foxes are just dogs. os cientistas russos provaram que raposas são cachorros. Today, that's an accepted fact. Hoje é um fato aceito na ciência. So you're going to get all the different kinds of dogs that we have Todos today. os tipos de cachorros que a gente tem. And we have done the breeding experiments. A gente fez ali algumas reproduções com esses animais. We have made all of these hybridizations. Os animais, vai criando alguns animais híbridos, né? Vai cruzando e a ciência faz isso hoje em dia. You can go from a fox to a dingo to a jackal to a dog to a coyote to a wolf. Então você vai lá você vai da raposa para o dingo, para o chacal, para o cachorro, para o coiote até o lobo. And back. E aí você pode voltar também, cruzando esses animais. Você pode ter todos esses animais. As long as you do it in reasonable sized increments. O cruzamento tem que ser em animais de tamanho médio. Or you would only need one pair of bovine-like Você creatures precisa só de um par de bovinos to get all the various bovine creatures we have today. para ter todos os tipos de bovinos que a gente tem hoje. Again, we have done the breeding experiments. A gente já fez experimentos na ciência, né? E a gente vai misturando e cruzando esses animais. You can go from a cow Você vai de uma vaca, to a buffalo búfalo, to a bison o bisão to a yak. e o iaque, que eu não sei o que é. A tradução lá me falou iaque. That's Então. from the Himalayas. Lá dos Himalaias. And back again. E Né? você pode voltar também cruzando esses animais de volta e você vai ter. They're all one kind. É um tipo de animal. Or you only need one pair of horse-like creatures E você precisa só de um par de cavalos to get all of the horse-like creatures we para have ter todos today. os tipos de equinos que a gente tem hoje. That includes zebras. Inclui os equinos, inclui as zebras. Zebras are just horses with stripes. As zebras nada mais são do que cavalos com listras. When you go to Africa, Quando você vai para a África, por exemplo, if you wanted to go up Mount Kilimanjaro, se você for subir num monte chamado Kilimanjaro, you can only drive so far. você vai dirigir, chegar lá com a van até num ponto, And then you have to take pack animals. e depois você vai ter que subir nas costas de um animal e os animais vão te levar na continuação da viagem. The pack animals are half zebra and half horse. Os animais que te levam são metade cavalo e metade zebra, no próprio animal. They're as smart as a horse Eles são inteligentes como um cavalo and tough as a zebra. e são fortes como a zebra. I have lovely pictures I could show Eu you tenho fotos muito bonitas que eu posso mostrar para vocês desses animais. of many horses with stripes. Muitos cavalos com listras. As a matter of fact, if you take a zebra
Se você pegar uma zebra made it with a horse, e cruzá-la com um cavalo, take the offspring, você pega o bebê que nasce desse cruzamento made it with a horse, e aí você cruza esse bebê com um cavalo. do that for 4 E generations, faz isso durante 4 gerações. Pega o bebê, cruza com o cavalo, bebê com o cavalo, 4 gerações. the stripes disappear. As listras desaparecem. They're called zebroids. Os zebroides, eles chamam. Wonderful pictures of those. Eu tenho foto desses animais. And again, we have done the breeding experiments, Então eles fizeram esses experimentos com esses animais. and you can go up and down as long as you do it E in você pode reasonable cruzar de trás size para increments. frente, né? E o donkey ali é o burro e o horse o cavalo. But this is the one I really like to talk about. Mas esse agora é o que eu gosto de falar. You only need one pair of feline-like creatures Você precisa só de um par de felinos to get all of the various kind of cats alive today. para ter todos os tipos de gatos que a gente tem hoje em dia. The world's biggest cat that I know of O maior gato do mundo que eu conheço hoje is a liger. é um liger, His name is Ligre. Hercules. é o Hércules. He had a lion for a father and a tiger for a mother. Ele tinha um pai leão e uma mãe tigresa. They're called a liger. Então, liger, né? Leão com tigre. He weighed about 425 kilos. Ele pesava 420 quilos. That's a lot of lap cat. É bastante gatinho, bem grande. But I can show you the pictures. Mas eu posso mostrar para vocês as fotos. You can get a tigon. Você pode ter um tigan. That's a tiger male and a lion female. É um tigre macho com uma leoa fêmea. Or a jaglion. Jaglion. Jaguar. That's a jaguar father and a lion mother. Jaguar pai, leoa mãe. But we've done the breeding experiments. A gente fez vários experimentos. You can go from a house cat Você vai desde o gatinho de casa, doméstico, to a lynx, você vai lá para o lince, o Serval, serval, margay, ocelot, puma, a cheetah, onça, leopard, o pardo, jaguar, o lion, leão e o tiger, and back, E você pode voltar também. as long as you do it in reasonable size increments. Lembra que os cruzamentos têm que ser de animais médios, tá? All cat species can interbreed if it's done in reasonable Todas increments. esses formatos de gatos felinos podem cruzar entre si. And how many animals were on the ark? Quantos animais você acha que tinha na arca? Well, again, remember we eliminated a lot Então você viu que a gente eliminou um monte de animais aí, né? that will survive outside Que, of the ark. e eles podiam viver fora durante o dilúvio, em cima das árvores. Now I am being extremely generous. Agora eu estou sendo bem generoso. We are going to look at the genus level of taxonomy. Então o gênero, né? Chama? Now today, genera. Isso, gênero. So there's about 2,300 genera of birds, Então de aves, você vai ter esse número aí, 2.300. about 3,700 of mammals, Esse número de mamíferos, mais de 3.000, 3.700. almost 1,900 of Quase reptiles, 1.900 répteis. but this includes 50 to 55 kinds of E dinosaurs. esses répteis tem também 50 a 55 tipos de dinossauros. And there were dinosaurs on the ark. E havia dinossauros na arca, eles são terrestres. Dinosaurs or their relatives are mentioned 14 times in the Old Testament. Dinossauros e seus parentes são mencionados 14 vezes no Antigo Testamento. 12 of those after the flood. 12 desses dinossauros são mencionados depois do dilúvio. So that's almost 8,000. Quase 8.000. But we have to double that for pairs, A gente dobra o número por causa de par, né? Que você pega um par. including the 50 to 55 kinds of dinosaurs. Olha lá os tipos de dinossauros, 50 a 55 tipos. So that's almost 16,000. Quase 16.000 animais. But we have to add 2.5 pairs for the clean animals. Agora você lembra que os animais puros a gente tem que colocar mais 2 pares e meio. And when we do that, we end up at about 17,500. Ali 17.500 animais. So the maximum number of animals on the ark would have been about 17,500. Esse é o número máximo de animais que poderia ter na arca, tá bom?
But let's go up to the family level. Agora vamos falar sobre o nível da família, da classificação dos animais. We really believe that God's word kind means family. A palavra que Deus usa na Bíblia, tipo de animais, provavelmente é família. There's only 300 families of birds, Só tem 300 famílias de aves, 240 of mammals, ali de mamíferos, 239, 320 of reptiles. 221 répteis. Well, that's only about 860, 860 famílias. but we have to add the extra animals of the clean kind, Mas os animais extras do tempo dos puros, né, dos animais puros, and so we actually end up with about 1,800. 1.800. And so the minimum numbers are around O 1,800. número mínimo é por volta de 1.800 The maximum about e o número máximo 17,500. de animais 17.500. A gente tem que deixar essa porque a gente não tem como calcular. And if it's anywhere in between, of course, it just makes it easier to take care of them. E se tiver ali no meio esse número, é mais fácil cuidar dos animais. As a matter of fact, let's take a look. How could 8 people, take care of up to 17,500 Então, animals? 17.500 animais, que é o máximo, como que você acha, vamos pegar o máximo, que 8 pessoas dentro da arca cuidariam desses animais? If there were less, it would just make it easier. E se fosse menos animais, mais fácil ainda. Well, let's think about this. We need about 8,000 places. A gente precisa de 8.000 lugares, jaulas, para os animais. So we also have to have, a pair of each. E também um par de cada um. However, many animals can be kept in a small space. Muitos animais são pequenos, vão para espaços menores. They don't take that much room. É fácil você cuidar, né, de um espaço pequeno. And what if we put 2 of the kinds that would be compatible together? E também a gente podia colocar numa jaula 2 animais diferentes, mas que são compatíveis, ou seja, que não vão brigar. That would reduce the number of places necessary. Então reduz também o número de jaulas para limpar. So let's say we're down to 4,000, Vamos pensar em 4.000 jaulas. but how did people 100, 200 years ago in Brazil raise large quantities of small animals with a family farm? 100, 200 anos atrás, como que as pessoas aqui no Brasil, que eram sitiantes, cuidavam de tantos animais? Às vezes a família tinha, 8, 10 pessoas. They used self-cleaning cages. Eles tinham jaulas autolimpantes. How does that work? Como é que funciona isso? Well, first of all, the smaller animals would be kept in the top as illustrated. Assim como você ilustra ali, você vê que os animais pequenos ficam em cima, Holes in the floor. e aí você tem buracos no chão, The waste drops down onto a diagonal board. então as fezes, né, caem ali no chão, It falls into a trough, ela cai ali numa greta, and you use water to flush out the e a água trough. joga fora aquilo ali, naquela greta. I think you'll agree they didn't have a problem getting water on the ark. Você concorda que não tinha problema de ter água na arca, né? And God is really smart. Deus é muito inteligente. The 8 people did not have to carry water to the animals. 8 pessoas nunca precisavam cuidar e levar água para os animais, você acredita? Just as in many places in the world today, Nos vários lugares hoje, they would use bamboo for plumbing. eles usavam bambu como um tipo de cano. And during the 100 years of construction, Durante os 100 anos que levou para Noé construir a arca, they would have piped water to every location. ele fez canos para levar, conduzir a água para vários lugares ali da arca. And so all of the animals were watered automatically. Então todos os animais, eles tinham acesso à água automaticamente, a água vinha para eles. All the people had to worry about was food and cleaning. As pessoas precisavam então se importar com limpar, a limpeza das jaulas e trazer comida para os animais, But they didn't have to carry the water. mas não carregar água. And, what if 8 people were working and cleaning each cage once every 4 days? Então vamos imaginar que cada pessoa na arca limpasse uma jaula a cada 4 dias, tá bom? Limpasse e alimentasse aquela jaula. That's reasonable. Tudo bem? Dá para fazer isso. Well, if you did that, it reduces it down to 1,000 per day. Então isso vai ter 1.000 jaulas sendo limpas por dia. And you've got 8 people, Mas se você dividir por 10 horas, and let's say you've got a 10-hour workday.
8 pessoas trabalhando 10 horas por dia. How many of you would like to have only a 10-hour workday? Trabalhar somente 10 horas por dia. But that's reasonable. Tá tudo bem? They've Dá para got- fazer. They've got nothing else to Não do. tem mais nada para fazer na arca? No internet, Não tem internet? no cell phones, Não tem celular? and you're working for God, E você está trabalhando para Deus. and it's only for a year. É só um ano também, caramba. So let's think. Então você pensa bem. That means, if you do the math, they would take care of 12 and a half cages per hour. Cada pessoa cuidaria de 12 jaulas e meias por hora. That's an average of about 5 minutes per place. 5 minutos por jaula. Now, small animals would take less than that, Animais pequenos é mais fácil, nem gasta tudo isso de tempo. but larger animals would take more. Os animais maiores, né, mais tempo. But an average of 5 minutes each is quite reasonable. 5 minutos cada um, tá ok. And so 8 people really could take care of Você up percebe to que, com a matemática, 8 17,500 pessoas animals. conseguem cuidar dessa arca? Everybody okay? Tudo bem? Até aí alguém deu para entender? Now, this is just a picture of the ark like it might be floating on the water. A gente pensando aqui como é que podia ser a arca, né, flutuando na água. Now, the Bible tells us that it did have a door, A Bíblia fala que ela tem uma porta. one door on one side. Uma porta num lado. In none of the drawings I'm showing you tonight will you see the door. Não dá para você ver a porta, né? So as far as you're concerned, it's on the other side. Então, como você olha a porta, provavelmente a porta está do outro lado, porque não dá para ver a porta aqui, né? Okay? Tudo bem? Ele não está falando da porta de cima, sabe aquelas janelas? Porque antes ele falou aquela porta de cima para não entrar chuva, né? É diferente as janelas. But let's talk about Noah's Ark. Então vamos falar aqui da arca mais. Has it been found? Você acha que a arca de Noé foi encontrada mesmo? Absolutely not. Claro que não. The ark has not been found. Claro que ela nunca foi encontrada. In spite of anything you've seen on the internet, Tudo que você pode ler na internet não é verdade. in spite of anything on TV, Na TV, the ark has not been a found, arca nunca foi encontrada and it never will be. e não vai ser. Now, this is material I'm sharing with you. É o material que eu estou compartilhando com vocês aqui. So many people think that the ark only had one purpose. As pessoas sempre acham que a arca tinha só um propósito. Many people are linear thinkers, As pessoas leem e entendem aquilo que elas leem assim, ó. and they think the ark had only one purpose, A pessoa pensa linearmente, ou que a arca só tinha aquele propósito, né? to survive the flood. Sobreviver e sobreviver os animais, as pessoas no dilúvio. And certainly that was the most important thing. Claro que esse era um propósito mais importante. But the ark did not have one purpose. Mas a arca não tinha só esse propósito. The ark had two purposes. Ela tinha 2 propósitos. Think with me for just a moment. Think with me for just a moment. Pense comigo por um momentinho. Certainly the ark did exist, Você sabe, a arca existiu, but it had two purposes and not mas ela one. tinha 2 objetivos e não um. And so has it been found? No. Nunca foi encontrada. It certainly existed, Ela existiu, aconteceu. or you and I would not be here. Ou você e eu não estaremos aqui. However, it does not exist anymore. Entretanto, ela não existe mais. It will never be found. Nunca ela vai ser encontrada. So I want you to think with me. Pensa comigo aqui. In 2 Peter chapter 3, Em 2 Pedro 3, Peter says that the world that was before the flood was cataclysmically destroyed. Pedro fala que o mundo que existia antes do dilúvio foi catastroficamente destruído. Tudo. Every tree was killed. Cada árvore foi morta. They were floating out in the water, Elas ficaram, toda a vegetação ficou flutuando na água. or they're deep buried in the mud. Ou elas ficaram enterradas nas profundezas das lamas. And even if they're on the surface, E mesmo que as árvores ficaram boiando, they've been wet for a year. elas ficaram molhadas por ano. They're full of rot, Ficaram cheios de podridão, insects. de insetos. The ark had two purposes. Então, a arca tinha 2 objetivos. Place yourself inside the ark with the family. Então, vamos tentar colocar a gente dentro daquela arca com a família. Vamos imaginar. You walk out into a world that has been cataclysmically destroyed.
E aí você sai, a porta da arca, né, que ele falou, abre a porta, e aí você sai para fora de um mundo que foi totalmente destruído, uma catástrofe. There is not a live tree on earth. Não tem nenhuma árvore viva na terra. So all of them have been destroyed, Tudo destruído, but you need firewood, mas você precisa de lenha, não precisa? housing, Para sobreviver, você precisa construir casas. barns and Você precisa stockades celeiros para colocar os animais, for the domestic animals. os animais domésticos também. Where are you going to get the wood? Onde você vai encontrar madeira? Assim que eles saíram da arca. You need those things. Então a gente precisa disso. Where are you going to get them? Onde que você vai ter essa madeira? You are standing next to the only dry, hand-hewn wood in the world. Você está pertinho do lado da única madeira seca do mundo. So what are you going to do? O que você vai fazer? Well, you're going to disassemble the ark, Você vai desmontar a arca, right? certo? So has the ark been found? A arca foi encontrada? No. Claro que não. Again, that dried out mud is also full of seeds. Também você tem que lembrar que a lama que foi secando, ela está cheia de sementes, né? Remember the story of the two birds. Você lembra da história dos dois pássaros que eles tiram da arca, envia da arca? The raven leaves and does not come back. Você tem esse é um abutre que sai primeiro, que ele não volta? It's Corvo, omnivorous. né? Vocês falam corvo. It is omnivorous. Por quê? Porque ele é onívoro, ele come carne. It could live on the dead bodies outside. Então esse primeiro corvo que saiu, ele podia comer os corpos ali recém-mortos de animais. But the dove is a vegetarian. Mas tem uma a pomba é vegetariano. Ela não come carne. Now, the mud is full of seeds. Então você sabe que a lama está cheia de sementes. In the Bible, the water rose and receded for 300 days. Na Bíblia, a Bíblia fala que as águas subiram das profundezas no dilúvio e elas depois abaixaram. Isso levou 300 dias. But Noah did not open the door for 70 more days. Mas depois desses 300 dias, levou ainda mais 70 dias até que Noé pudesse abrir a porta. Again, this is for two reasons. Por duas razões. Number one, Primeiro, you can't just walk out. não dá para você sair depois de um dilúvio. Remember, the earth is covered with wet mud, some Lama kilometers molhada, deep. quilômetros de lama para baixo. Não tem como você afundar. You can't just walk out. Não dá para sair. But the mud is full of seeds. Mas as sementes estão lá nas lamas. And the seeds start to germinate. E aí essas sementes começam a germinar. The dove goes out and comes back. Aí a pomba sai e volta. There's no food. Primeiro não tem comida nenhuma. But when the dove comes back from the leaf of a freshly germinated olive tree, Mas depois que a pomba sai novamente, volta com um pedacinho de galinho de oliveira na boca, no bico, it's proof there's enough vegetation outside to support the animals. é prova que já tem vegetação suficiente em terra seca para apoiar e cuidar dos animais também. Remember Genesis 1, 29 and 30. Lembra de Gênesis 1, 29 e 30? God made everything vegetarian to begin with, Você sabia que Deus criou tudo vegetariano? Tudo. and that I am eternally grateful for Genesis 9:3. Mas eu sou eternamente grato por Gênesis 9:3. Anota aí, Gênesis 9:3. After the flood, Porque depois do dilúvio, somente depois, it says it right in the Bible, fala lá na Bíblia, Gênesis 9:3, 9:3. Gênesis 9:3. Now you shall eat churrasco. Agora vocês vão comer churrasco. It's right there. Está escrito lá. And so there's now enough vegetation for the animals to leave and be fed. Agora tem vegetação suficiente para que os animais possam comer, ser alimentados. But your population is growing. A população começa a crescer. The ladies may have become pregnant on the ark or immediately after, Talvez as senhoras ficaram grávidas dentro da arca ou depois. but they start having babies Começaram a ter os bebês. and they start needing more houses. E aí começaram a precisar de mais casas. The domestic animals start increasing. Os animais domésticos começaram a crescer também. You need more barns, Você precisa de mais celeiros, né? Lugar para pôr os animais. more fences. Mais cercas. Now, it will take 15 to 30 years for a tree to grow big enough you can use it.
Uma árvore leva de 15 a 30 anos, em média, para que você possa usar essa árvore. Pines grow very fast, Os pinheiros crescem mais rápido, but it takes 15 to 30 years to get a usable tree. mas 15 a 30 anos leva para uma árvore crescer para você poder usar essa árvore. They stay with the ark. Então eles ficaram perto da arca, com certeza. The population is growing. A população começa a crescer. They're using more and more Eles materials, estão usando mais e mais material da arca, faster and faster. mais rápido. Now, I cannot prove this, Eu não consigo provar o que eu vou falar agora, tá? but I think it is reasonable. Mas eu acho que pode ser verdade. God is a perfect architect. Deus, vocês sabem que Deus é um arquiteto perfeito. You could be a little stronger about that. Pode ser um pouquinho mais forte ainda. God is a perfect Deus, architect. vocês sabem que é um arquiteto perfeito. And so I think that the plans for the ark included many of the pieces of wood inside prefabricated to simply remove and build houses. Eu acredito que muitas daquelas madeiras que estavam dentro da arca foram usadas exatamente como elas estavam para fabricar as casas, como se fossem casas pré-fabricadas. I think that's perfectly reasonable. Eu acho que foi assim que aconteceu, eu pensando aqui. Prefabricated links Então você pega tábuas pré-fabricadas, como já estava na arca, to build fences, para construir cercas, barns, também celeiros, houses, casas. and the rest could be burned. E também eles tinham que queimar a madeira, né? So they're going to stay with the ark for 15 to 30 years. Então provavelmente ficaram perto da arca de 15 a 30 anos. They will leave and build the Tower of Babel. Olha, esse pessoal depois vai sair e vai construir a Torre de Babel. But these are smart people. Mas essas pessoas são inteligentes. They are not going to leave the ark until there are trees big enough ahead of them to provide materials for migration. Ninguém vai sair e migrar daquele lugar até que eles vejam que árvores já estão grandes o suficiente para que eles possam sair e ir embora. I can't prove it, Eu não consigo provar o que eu estou falando, but I think it's reasonable. mas eu acho que é verdade. The reason they left where the ark had been and would then go to build the Tower of Babel Eu acho, isso aí eu pensando, tá? Que a razão que essas pessoas saíram dali, da arca, depois, e foram construir a Torre de Babel, when they ran out of materials, quando eles não tinham mais material, and they would then use the trees that were growing up. eles iam usar outros materiais porque já tinham as árvores crescidas. I think that's what triggered them leaving. Eu acho que foi isso que fez com que as pessoas saíssem de perto da arca e saíssem daquele lugar. As árvores começaram a crescer, eles começaram a cortar outras árvores. But the Bible tells us the Tower of Babel was about 150 years after the flood. A Bíblia fala que a Torre de Babel aconteceu aproximadamente 150 anos depois do dilúvio. Now, that means that if anything remained of the ark when they left it, Também, se sobrou alguma coisa da arca, 150 anos depois, I doubt there was anything left. eu não sei se sobrou, mas eu acho que não. Acho que já não But- tinha mais nada. But if there was anything, Mas imagine que sobrou alguma madeira da arca 150 anos depois. they're going to leave it Eles vão deixar a madeira ali and go build the Tower of Babel. e vão construir a Torre de Babel em outro lugar. The Tower of Babel is about 150 years after the flood. 150 anos depois do dilúvio. So that means that, the ark, if anything remained, was abandoned for 120 to 135 years. Provavelmente, se sobrou alguma coisa da arca, ela pode ter sido abandonada uns 120, 150 anos. Please tell me, Me fala uma coisa. what happens to a wooden barn in Brazil O que acontece com um celeiro de madeira aqui no Brasil, né? if Um if silo. you leave it alone for 130 Se você years? deixar essa casinha de madeira de 130, 150 anos sem cuidar dela, With no human maintenance. sem nenhuma manutenção. What happens? It gets rotten. Oh, É yes, isso aí. it collapses. Colapsa, ela apodrece. Insects, termites, Insetos, os cupins, wildfire. fogo. And so the ark would not have anything left. A arca não teria sobrado nada dela 150 anos depois. However, remember that, again, what wood building lasts for over 4,000 years? Entretanto, que tipo de construção de madeira pode durar 4.000 anos? I have been to one of the world's oldest wooden buildings. Eu já fui numa construção de madeira, uma das mais antigas e velhas da Terra. It is a Shinto temple in Japan. É um templo no Japão.
It has been there for 1,000 years, Faz 1000 anos que aquele templo está lá, de madeira. but that's because it had human maintenance. Mas ele tem manutenção humana, claro, né? Only stone buildings last 4,000 years. Para durar 4000 anos, só se for um prédio de pedra. Madeira, não. And so, think with me. Vamos pensar. When the Tower of Babel occurred, Quando aconteceu a Torre de Babel, there were people who were on the ark still alive. pessoas que tinham estado na arca, elas ainda estavam vivas. Noah's sons lived for 500 years Os filhos de Noé viveram 500 anos after the flood, depois do dilúvio. and the Tower of Babel was only 150 years E a Torre de after. Babel aconteceu 150 anos depois. And there were people that had been born and raised where the ark was. E pessoas que provavelmente nasceram e que foram criadas ali perto da arca. And when God judges them, E quando Deus julga essas pessoas, gives them 70 languages, Ele dá a eles 70 idiomas diferentes. and they spread out. E eles se espalham. Some of them went in the direction of where the ark had been. Provavelmente alguns foram em direção aonde estava a arca. They knew where they left it. Eles provavelmente sabiam onde ela estava. I don't think there was anything left, Eu não acho que tinha sobrado nada da arca, but these are intelligent people. mas são pessoas inteligentes. They're sinful, Eles são pecadores, but they're mas intelligent. inteligentes. And if there were anything left that could be used, Se tivesse alguma madeira que sobrou, poderia ser usada, they'd use it. eles iam usar. And then some of them were angry at God. E alguns deles ficaram bravos com Deus. They were angry at God for being separated. Eles ficaram bravos com Deus porque Deus separou eles. And so somebody is going to set it on fire if there's anything left, Então alguém pode pôr fogo também na madeira, naquilo que sobrou da arca, certo? to eliminate any evidence the ark ever existed. Para eliminar qualquer evidência de que houve arca. It simply doesn't exist to be found today. Nunca ela vai poder ser encontrada, a arca. Okay, you can connect now. Okay, let's try this. You can also use this for shaving. Também dá para fazer a barba. Okay, it's just not gonna go. Não There we tá- go. Ah, Okay, funcionou. just a couple of slides and we're finished. Mais uns slides só e a gente já acabou, tá bom? I want to talk about the ark as a biblical typology of Christ and the church. Eu quero te mostrar que a arca também tem uma comparação com Cristo e a igreja. It had only one door on one side. Olha, ela tinha uma porta somente de um lado, tá? John 14:6 says there's only one way to get to God the Father. João 14,6 fala que também só tem uma porta para você chegar no Pai, Deus Pai. That's through the Son. É através do Filho. That's the verse that I became a Christian Esse é o versículo que me convenceu a ser cristão. because I was seeking truth. Eu estava buscando a verdade And here it says, Jesus says, I am the e truth. Jesus aqui fala, eu sou a verdade. And when you study the Old Testament, you must remember that you must find out what the names of people and the names of places mean. Você sabe que a gente no Antigo Testamento é muito importante que você leia e saiba o que significa os lugares, o nome dos lugares e o nome das pessoas. In the Old Testament, the names of people, names of places are often prophetic. Muito proféticos os nomes de pessoas e lugares no Antigo Testamento. And so Noah's name means rest, O nome Noé significa descansar, comfort. comfort. It's through the work of the man Noah that you and I are able to enter into the peace with God, the comfort with God, the rest with God. Então o homem Noé, ele dá um exemplo para a gente do que é você entrar e descansar em Deus. É você ter o conforto de Deus, ser confortado por Ele. And just to make a point, the name Methuselah, Noah's grandfather, what does that mean? Bom, e só para falar uma coisinha aqui, o nome Matusalém, que ele era avô do Noé, Well, it basically transliterates to Matusalém significa he who must die before the end comes. ele que morre antes do fim chegar. I'm sure you want to name a son that sometime, Você provavelmente vai chamar o seu filho de Matusalém, né? right?
But you must always learn what the names of people, names of places mean, because they are often prophetic. Olha, pode pesquisar que eles são sempre proféticos, os nomes das pessoas e dos lugares. And Methuselah died, E Matusalém morreu, and 1 week later came the flood. e uma semana depois veio o dilúvio. We're also told that those who enter through the door will find rest and safety in order to go in and out to work. E também João 10:7 fala, né? Aqueles que entram pela porta, né? Vão encontrar descanso e segurança para que eles possam sair e trabalhar. Reminds us of John chapter 10, verses 7 through 9. João 10:7, 9. Or, Jesus was pierced on one side. Jesus, ele foi furado, né? Somente de um lado. So he had an opening on one side, Ele tinha também uma abertura de um lado. just as the ark had an opening on one Exatamente como a side. arca tinha abertura num lado. And there's the window, E também tem as janelas que a gente falou, né? No topo da arca. the opening Teto. for daylight. Aquelas aberturas que a gente tinha no teto para a luz do sol, It provided light and air. elas davam, a Bíblia fala que elas nos entregavam luz e ar. We could say that this is the way the ark breathed. É como a gente pudesse falar que a arca respira desse jeito. And put yourself inside the ark. Agora vamos entrar dentro da arca. Tell me, please, Me fala uma coisa. what is the only direction you could look and see light? Qual a única direção que você poderia olhar e ver luz dentro da arca? Para cima, above. Oh, Look up. look up, your Você tem que redemption olhar para draweth cima. nigh. Olha para cima que a sua redenção está chegando. Just two more here. E só dois mais aqui que eu vou falar para vocês. Remember that materials and dimensions in the Bible have significant meanings. Também, quando Deus constrói alguma coisa, o tamanho e o material, eles têm significados. For example, gold, silver are symbols in the Bible for certain things, Por exemplo, ouro, prata são símbolos de certas coisas na Bíblia. and dimensions also, Tamanhos measurements. também, as medidas. Now, please listen to me carefully. Escuta bem o que eu vou falar para você. Never, never, never take numbers in the Bible and manipulate them. Nunca na sua vida você pegue o número da Bíblia e manipule esse número. Numbers in the Bible have significance. Os números da Bíblia são super importantes. It's the study of theomatics. É um texto, é um estudo numérico sobre os números, o significado. Theomatics means God's mathematics, É a matemática de Deus, é teometria. but never manipulate them, Mas não manipule os números. okay? Tudo bem? And let's start taking a look. Vamos dar uma olhadinha aqui. First of all, the ark and the cross were made out of wood. Tanto a arca quanto a cruz de Jesus foram feitas de madeira. I know that seems a little redundant, Parece redundante, né? Óbvio. but think again. Pensa de novo. Gold, silver, Ouro, prata, bronze bronze. have symbology in the Bible. Tem simbologias e significados na Bíblia. Please tell me, Me fala uma coisinha. what is the significance of wood? O que quer dizer madeira? What is wood symbolic of in the Bible? Simboliza o que madeira na Bíblia? Nobody? Alguém quer arriscar? In the Bible, wood is symbol for humanity, Humanidade. É isso que madeira significa. for humanity. Humanidade. Tell me, Me fala uma coisinha. for the ark to be built, Para você construir aquela arca, what had to die? o que tinha que morrer para que Noé pudesse construir? For the ark to be built, The tree? trees had to É die, isso aí, as árvores tinham que morrer. but humanity died too. Mas a humanidade morreu também. Only 8 survived, Só 8 pessoas sobreviveram, correct? certo? Now, I want you to think about Jesus. Quando você pensa sobre Jesus, When they nailed him to a cross quando eles colocaram os pregos nele na cruz, to see humanity, para ver a humanidade de Jesus, God had to look through the blood. Deus olhou pelo sangue de Jesus, Hello? certo? Start to see significance Você começa a ver o significado? Jesus na madeira. and the lengths and widths and height of the ark. E também a altura, a medida da arca. In the Bible, the number 300 O número 300 refers to
victory in conflict, complete deliverance. 300 na Bíblia significa vitória no conflito, completa libertação. How many men did Gideon get down to? Quantos homens o Gideão tinha? 300. 300. How many days was the earth covered with water totally? Quantos dias o dilúvio lá durou na terra? 300 days. And how long was the ark? Qual que era o comprimento da arca? 300 cubits. 300 côvados. Now, it was 50 cubits wide. Ela tinha largura 50 côvados. The number 50 is used in the Bible in certain ways. O número 50 é usado na Bíblia e tem um significado. It's the number of anointing, É o número da unção. Pentecost, Pentecostes. the year of Jubilee. Também o ano do jubileu para os judeus. And what about 30? E 30, o número 30. Well, 30 is used in many ways. 30 pode ser usado de várias maneiras. It's the number of authority, Autoridade, maturity, maturidade. full stature, Quando você chega na maturidade. stature, Sim. and the age of priesthood. E também a idade de sacerdotal, de uma pessoa ser sacerdote. Jesus was 30 when he entered into his formal priesthood. Jesus, quando ele começou a pregar no sacerdócio dele, ele tinha 30 anos. And I mentioned that it was pitched with a tar-like material on the outside and the inside. Vocês lembram que a gente falou daquele tipo de betume, de piche que tinha fora e dentro da arca, para proteger a arca e também deixar ela impermeável? Now, earlier, Antes, I mentioned we now know that the pitch on the inside made it 60% more impact resistant. a gente sabe hoje em dia que aquele tipo de betume dentro da arca era para ela ficar 60% mais resistente. But there's another important significance to it. Mas tem um significado importante. Now, would you agree with me that in every language we have words that sound almost exactly the same, Você sabia que tem vários idiomas que às vezes você escuta uma palavra e a outra, num outro idioma, elas têm o mesmo som, but have different meanings? mas elas têm significados diferentes? They'll have two words that sound very similar, if not identical, Às but vezes super parecidas, mas elas são diferentes. they sound exactly the same. Mas o som é igual. The same thing is true in Hebrew. Também no hebraico acontece o mesmo. I'm going to talk with you about the word for the pitch on the inside and the pitch on the outside. Eu vou falar sobre a palavra que eles usaram para betume, para falar betume, que tinha dentro e fora da arca. Because they are different words that sound similar. Porque são palavras que são diferentes, são iguais, mas são diferentes. And I'm going to tell you what these words mean in Hebrew. Quando eu te falar o significado dessas duas palavras em hebraico, And then I ask you this question. e eu vou te fazer uma pergunta, Do any of these meanings of these two words sound Christian-like to you? vocês acham que o significado dessas palavras que eu te falei parecem Christ-like? Christian. Soam, soam como cristianismo? Now, the first word is kafar. A primeira palavra é kafar. That's the Hebrew word for the pitch on the inside. Essa é a palavra em hebraico pro piche, né? Que eles usaram dentro da arca, o material dentro da arca. Now, it does mean to cover with bitumen, a black tar-like Então, material, significa cobrir com betume preto, né? Em volta. but it also Mas means também significa to expiate, appease, expiar, apaziguar, make atonement, fazer, morrer no lugar, cleanse, limpar, forgive, perdoar, pardon, perdoar, reconcile. reconciliar. Do any of those words sound Essas palavras Christian to you? tem alguma coisa a ver com o cristianismo? Uh-huh. Well, that's the inside. Isso é dentro da arca, é a palavra que foi usada. What about the word for the pitch on the outside? Agora a palavra do betume fora da arca é Well- outra palavra, Well, in Hebrew, it's kofar, kofar, que é um pouquinho diferente. but it means redemption price, Preço da redenção é o que ela significa. ransom payment, Pagamento de um resgate, satisfaction of debt. é você pagar um débito. Does any of that sound Christian to you? Parece cristianismo aqui? I would hope so. Eu espero que sim. Also, the door was sealed from the outside. Você se lembra que a porta, ela foi fechada do lado de fora? Sealed on the outside by the Holy Spirit. Ela foi fechada do lado de fora pelo Espírito Santo. Now, the people could seal the door on the inside, As pessoas podem ter fechado a porta lá dentro e passado, né, but the Holy Spirit had to seal it on the outside. ela selou a porta dentro, né, para não entrar água, mas o Espírito Santo teve que selar essa porta do lado de fora.
For exactly the same reason, there were only 2 trees in the garden. É por isso que havia 2 árvores no jardim do Éden. There's the tree of knowledge of good and evil, A árvore do conhecimento do bem e do mal and the tree of life. e a árvore da vida. And it's the same reason. É pela mesma razão. Why did the Holy Spirit have to seal the outside? Por que o Espírito Santo teve que selar a porta do lado de fora? Why was only one law in the garden? Por que tinha somente one law? One law in the garden. Por que tinha somente uma lei no jardim? To prove there is nothing you can do to save yourself. Para provar que não tem nada que você possa fazer para salvar você mesmo. It's the gift of God. É o dom de Deus, o presente de Deus para você. And there's nothing you can do to save yourself. Nada, você não pode fazer nada para se salvar. And like Noah, we are hid in Christ. E exatamente como Noé, nós somos escondidos em Cristo. Colossians 3:3. Colossenses 3:3. And the animals. E os animais, vocês se lembram? Again, numbers have significance in the Os Bible. números são muito significativos na Bíblia. 3 is a number for God. Então, 3 é um número para Deus. It's the number for solidity. É um número de solidificação, solidez, uma coisa forte. The number 2 is the number of comparison. Número 2 é o número da comparação. We compare things in twos. Comparamos as coisas sempre em 2, né, em pares. Right, left, up, down. Sobe para cima, para baixo, esquerda, direita. But 2 is also the number of witness. Mas 2 também é o testemunho. And the word Ararat. E a palavra Ararat, Again, you need to study what the names of people, names of places a mean. gente sempre tem que estudar o nome das pessoas e dos lugares, o que significam no Antigo Testamento. But the word Ararat Ararat, a palavra Ararat, means high or holy ground significa terra alta ou terra santa, or sacred land. ou uma terra santa, um chão santo. Can you think of a better place for the ark to land? Você podia achar um lugar melhor para a arca poder se pousar do que ali, nesse nome? And last, before apostle comes. E antes de eu terminar aqui, aí o apóstolo já vai vir aqui em cima. Again, the ark was built on 3 main decks. Então a arca ela foi construída com 3 pisos, lembra? 3 levels. 3 níveis, 3 pisos, 3 andares. And think about it. Pensa bem, That's how God deals with us. é como Deus lida com a gente, On 3 levels. em 3 níveis. On spirit, Ele lida com a gente no espírito, soul, na nossa alma body. e no nosso corpo. But how does Satan deal with us? Como que Satanás lida com a gente? In the exact opposite direction. Exatamente na direção oposta. Satan attacks the body, Satanás, ele ataca o seu corpo. then the soul, Depois, ele ataca a sua alma. and finally the spirit. E depois, ele ataca o seu espírito. And so I hope that you've seen a lot of new truth about Noah's Ark. Eu espero que vocês tenham descoberto grandes novas verdades sobre a Arca de Noé. It certainly existed, Ela certamente existiu, pode ter certeza. but it does not exist anymore. Mas ela não existe mais. If somebody says that they found it, you can just laugh. Se alguém falar para você que encontrou, você dá risada. Oh, come on, practice. Not gonna tell them about the Chinese No, with the spider web. no. Pastor, I think already has. Ok. But come on, practice. Você vai praticar, vamos praticar. Well, thank you very much for coming Muito tonight. obrigada por vocês virem hoje à noite. I know it's been a real vindication to Apostle, and I want to thank you for coming. We'll see you tomorrow at 9 or at 6 with a message dealing with purpose in human life and the value as well. Eu quero falar para vocês que amanhã a gente vai estar aqui às 9 e às 6. O apóstolo vai poder vir aqui em cima agora falar com o pessoal sobre isso. E a gente vai falar sobre propósito na vida, na vida humana. Amém. Foi bom? Tremendo, né? Eu lembro que uma vez, há uns 10 anos atrás, acho que um pouco mais, quando ele fez a primeira palestra sobre a arca aqui em Araraquara, logo em seguida eu vi uma imagem
da arca lá no Ararat, que a Universal tinha colocado, a Igreja Universal tinha colocado. Os chineses tinham achado a arca e tinha até imagem de teia de aranha, tal, na arca. Aí eu mandei uma mensagem, não, sentei com ele, nós estávamos jantando. Falei assim, Grady, você viu que acharam a arca? Tem até teia de aranha lá. Aí ele falou assim para mim, aranha não sobrevive nas altitudes. Então, até a fotografia era fake, já tinha fake naquela época já. Gente, tem uma matéria tremenda no nosso seminário que se chama Origens, que a gente trata exatamente sobre a origem da vida, de Gênesis 1 até Gênesis 12, até Gênesis 11, né? Então você vai ver que alguma coisa que ele falou, né, sobre Metusalém, né, quando ele morrer virá, a tradução melhor, quando ele morrer virá, que viria Abraão, por exemplo, Noé, Adão quase chegou perto de Noé. Vê quantos anos Adão viveu, você vai ver que ele chegou quase perto da existência de Noé. Então, tem muitas coisas que a gente vai lendo e a gente vai vendo, viveu tantos anos, você não percebe. Mas tem muita coisa legal. E quem dá essa matéria é o pastor Marcelo, que é uma pessoa especialista nessa área. Então, seria muito legal você fazer essa matéria. Amanhã, então, nós vamos ter o Dr. Grady na parte da manhã, às 9h30, e vamos ter ele às 18 horas. A administração vai ser a mesma. Se você quiser convidar pessoas para vir, amanhã vai ser uma bênção. Salve a sua casa. Jesus fez tudo isso para nos salvar, gente. Tudo isso que Ele nos deixou como sinais, para que quando Ele viesse à terra, tivesse todas as evidências que Ele é o Salvador. Salve a sua casa. Fale, pregue, inste, quer seja oportuno ou não. Você precisa levar a sua casa para Jesus. Amanhã é um tremendo dia, um maravilhoso dia para você trazer sua família para cá. E quem sabe ela não aceita Jesus amanhã. Amém? São em momentos assim que a pessoa ela olha e fala, nunca pensei nisso. Vamos ficar em pé, vamos orar? Obrigado, thank you, Dr. Grady, thank you for everything. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, por tudo que o Senhor nos mostrou por meio da arca, da criação desta arca, da execução dessa arca, da salvação da arca, e todo o exemplo que isso aponta para o Senhor, como nosso Salvador, nosso Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós, por ter nos comprado com o Teu sangue, e por ter trazido, ó Deus, por meio do Teu Espírito, essa compreensão no nosso coração. Nós não seríamos capazes de entender tudo isso, a não ser por meio do Teu Espírito. Nós Te adoramos, Senhor, e pedimos que o Senhor complete a obra que o Senhor começou em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Deus te abençoe.